1 Pedro 4, de 1 a 5, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe aqui, de uma forma ou de outra, e a nossa oração, mais uma vez, é para que o Senhor fale conosco. Nós não queremos sair deste lugar sem termos ouvido a Tua voz, através da Tua palavra. Que não seja apenas, Deus, conhecimento para alimentar a nossa mente, mas revelação da Tua palavra, Pai, para que possamos conhecer melhor o Teu coração. Quando te conhecemos, Deus, a nossa vida muda, tudo em nós transforma, é mudado, transformado, e essa é a nossa oração nessa noite. Muda em nós tudo aquilo que precisa ser mudado, transforma em nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Nós damos a Ti esta liberdade nesta noite, abrimos os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oro para que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Aleluia. Amém. Nós vínhamos estudando esta carta que o apóstolo Pedro escreve à igreja, a irmãos que estavam sendo perseguidos, e parei por umas 2 semanas. Uma semana não estive, na outra semana, quando voltei, preguei uma outra mensagem, mas eu gostaria de concluir essa primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Ele vai falar muito nessa carta, ele começa falando sobre uma alegria, né, que eles poderiam ter, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo perseguições, porque ele está falando com um povo que havia entregado os seus corações a Jesus, mas estavam vivendo dias difíceis, dias de perseguição, dias de angústia, e tudo isso por conta de servirem a Deus, tudo isso por conta de terem entregado seus corações a Jesus. E não diferente de nós hoje, né? A gente passa muitas vezes por perseguições, por dificuldades, por lutas, por apertos na vida. E ele começa nesta carta dizendo que existia uma alegria que não dependia destas coisas, que na verdade existia uma alegria, existia uma força, existia um poder sobrenatural que vinha de Deus a eles e a nós também, que mesmo em momentos difíceis nós poderíamos sobreviver, né? Mesmo no meio das lutas nós não seríamos destruídos ou abatidos. Ele começa falando sobre isso, mas depois que ele encoraja, na verdade, aqueles irmãos, ele começa a falar muitas coisas sobre como, na verdade, eles deveriam viver sendo seguidores de Jesus, chamados de cristãos, né? Aqueles que seguem o Senhor. Como é que deveria ser o comportamento deles, como que eles deveriam viver a vida deles. E para nós, então, na verdade, grandes ensinamentos, porque muitas vezes nós temos uma experiência com Deus, mas depois de termos tido uma experiência com Deus, na verdade temos uma jornada com Deus, né? A gente às vezes vem em um ambiente como esse e às vezes ouvimos uma palavra ou em um momento de louvor, de adoração, somos impactados e tomamos a decisão de entregar os nossos corações a Jesus.
E muitos pensam que, na verdade, aquilo ali é o fim, né? Bom, agora está tudo certo, agora eu completei o que eu precisava fazer, agora eu entreguei meu coração para Jesus, enquanto, na verdade, está só começando. Na verdade, quando nós entregamos os nossos corações a Jesus, nós estamos apenas começando, tanto que na Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, você vai ver que ele fala muito sobre isso, ele compara um cristão que acabou de entregar a sua vida a Jesus como um bebê na fé, um bebê que precisa ser amamentado com leite, ou seja, bebês na fé, temos que crescer, temos que amadurecer, existe uma jornada com Deus, uma caminhada com o Senhor, que dia após dia Ele vai nos ensinando, Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai mudando muitas vezes a rota da nossa vida, a maneira que nós vivíamos. E o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso, ele continua, na verdade, falando sobre isso aqui no capítulo 4, é por isso que o título da mensagem eu coloquei como devo viver, qual é a maneira que eu devo viver, e ele coloca aqui, ele pontua, na verdade, algumas coisas, né? Ele começa, na verdade, dizendo, olha, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. A primeira coisa, na verdade, que me chama a atenção no que ele vai começar a falar sobre muitas coisas, mas ele começa dizendo algo. Ele diz que Cristo sofreu. E é claro que todos nós sabemos disso, né? O nosso Senhor Jesus, o Salvador das nossas vidas, Ele veio a esta terra como homem, Ele andou em seu ministério, Ele percorreu muitos lugares por 3 anos e Ele veio para se entregar, Ele morreu em uma cruz e não foi apenas um sofrimento na carne, mas em sua alma também, né? Tristeza por ser abandonado, angústia por, em momentos extremamente difíceis, os amigos o abandonarem, virarem as costas, o próprio Deus, né, no Getsemane, Jesus está lá e ele pede a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo ali, então ele não sofre apenas no corpo, mas na alma, né, enfrenta muitas coisas, é tentado pelo inimigo, o próprio diabo o tenta no deserto, na verdade ele enfrenta todas as coisas que nós enfrentamos aqui nesta vida. E ele começa falando sobre este sofrimento. Ele diz que Cristo sofreu. E aí ele nos chama, na verdade, para termos um pensamento como Cristo teve. Então a primeira coisa que ele chama atenção, eu acho que aqui nós precisamos realinhar a maneira que pensamos ou a maneira que enxergamos, porque na verdade muitas vezes a maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente planeja a vida é tão diferente, na verdade, da visão de Deus, da vida que Ele tem para as nossas vidas. Quando a gente fala, na verdade, sobre sofrimento, realmente é um grande desafio, porque Ele está dizendo, pensem como Cristo, afinal, Ele sofreu. Aonde ele quer nos levar? A pergunta é o que Ele quer dizer com isso? Então Ele está nos chamando para o sofrimento também? Será que Ele está dizendo, olha, vocês têm que ter a vida como Ele teve, de sofrimento e de dores? Pensem como Cristo pensou, Ele sofreu, Cristo sofrido na carne. Estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Jesus sofreu na carne e rompeu com o pecado. Então, ele a primeira coisa que coloca é a maneira que o cristão deve pensar. Como é que eu e você devemos pensar? Como é que eu e você devemos enxergar a vida? E na verdade, nós sabemos disso, que o nosso maior exemplo é Cristo, é Jesus. Então, no comportamento, como é que nós deveríamos agir? Como é que nós deveríamos viver as nossas vidas? O maior exemplo nós temos, Deus na terra, Jesus em forma humana. Nós podemos olhar para Ele e seguir os seus passos, porque seria algo talvez muito distante se Deus apenas tivesse permanecido no céu e a gente diria, tá bom, Deus está lá, eu estou aqui, como é que eu vivo a minha vida? Mas Jesus veio viver uma vida comum, assim como eu e você, e nos deixar exemplo de como nós devemos viver a vida aqui na terra. Ele vai falar sobre sofrimento, ele vai chamar, na verdade, é quase que ele está chamando para um sofrimento, e eu quero explicar talvez um pouco sobre isso, porque
Eu penso um pouco diferente, talvez, do que algumas pessoas pensam sobre a questão do sofrimento, né? Até algumas coisas que as pessoas colocam, às vezes, sobre textos da Bíblia, por exemplo, como carregar a sua cruz e seguir a Cristo, porque quando a gente fala isso, a gente está falando também de sofrimento, ou seja, é como se servir a Cristo fosse uma vida doída, uma vida sofrida, né? Uma vida... quase que a gente olha assim, rapaz, eu estou pensando bem se eu quero servir a Cristo, porque se Ele está me chamando para o sofrimento, se Ele está me chamando para a dor, eu não sei se eu estou muito afim de sofrer, eu não sei se eu estou muito afim de passar por dores. E a verdade, todo ser humano tem uma repulsa com a dor, ninguém quer sofrer. Você quer sofrer? Assim, não, Gui, olha, eu adoro um sofrimento, eu adoro uma dor, se me chama para sofrer, eu estou dentro. Para festa, para um aniversário, para uma coisa boa, um negócio divertido, comunhão. Não gosto não. Se for para sofrer, me chama que eu estou dentro. Se esse é o teu caso, faça um favor, no final do culto eu estou ali. Eu gostaria de interceder pela tua vida. A verdade é que ninguém quer sofrer. Quando a Bíblia nos chama ao sofrimento, quase que a gente olha e diz, Senhor, eu não quero sofrer não, mas eu penso que o sofrimento do cristão, na verdade, é um pouco diferente do que talvez a gente imagina. Na verdade, a gente vive numa sociedade, nós mesmos, o ser humano é assim, né, onde o hedonismo impera, ou seja, é prazer a qualquer custo. Na verdade, todos nós queremos o conforto, ou prazer, ou bem-estar acima de qualquer coisa. É verdade ou não é? As pessoas fazem de tudo para se sentir confortável. Você quer estar bem, você quer estar bem na família, você quer estar bem em casa, você trabalha porque você quer estar bem financeiramente. Ninguém quer passar apuros em nenhuma área, ninguém quer sofrer em nenhuma área da vida. Então, se constrói uma sociedade hedonista, onde muitas vezes, acima de qualquer coisa, está o nosso bem-estar, o nosso prazer, né? A gente quer estar bem, a gente quer confortável, quer estar confortável, enquanto a palavra de Deus nos chama muitas vezes para algo diferente. E na verdade eu não penso que Deus é contra o prazer, porque Ele mesmo que criou. Eu não penso que Deus é contra coisas boas, porque foi Ele que criou. Então, aquela ideia de que não, ser crente não pode viver coisas boas, ser crente é ser chamado ao sofrimento e à dor. Em parte, eu acho que, sim, existe uma verdade por trás disso, mas talvez a gente coloque isso no lugar errado. Eu penso que esse sofrimento e essa dor aqui, esse pensamento, porque ele está dizendo, tem um pensamento como de Cristo que sofreu, né? E eu acho que é um pouco diferente do que muitas vezes a gente imagina, porque logo depois ele vai falar sobre comportamento, logo depois ele vai falar sobre abandonar prazeres que não convém, coisas que não são boas. Ele vai falar sobre pecado. E é exatamente aí onde entra, eu acho que a questão do sofrimento aos cristãos. Qual é o sofrimento para nós? Sabe qual é o sofrimento? É que acima da minha vontade eu coloco a vontade de Deus. Sabe qual é a dor do cristão? A dor do cristão é porque eu sou de carne, você é de osso e você tem desejos. Só que o teu amor a Deus está acima destas coisas. E às vezes você sofre na carne e você sofre por amor, por amar a Deus. Eu não vou fazer, eu gostaria, a minha carne gostaria de fazer, de atender estes desejos aqui carnais, mas não vou fazer. Eu vou mortificar a minha carne, eu vou esmagar a minha carne. Por quê? Porque eu não quero? Não, porque antes do prazer eu entendo que é melhor agradar a Deus. Eu acho que o sofrimento do cristão mora muito nesse lugar onde as nossas dores e os nossos sofrimentos, que são possíveis sim quando seguimos ao Senhor, eles se dão por conta de por esse fato mesmo de seguirmos ao Senhor. Vai ter vezes que Deus vai dizer o seguinte: olha, eu tenho para você este plano, e de repente não era exatamente o plano que nós tínhamos planejado para as nossas vidas, e isso pode sim causar alguma dor. Às vezes Deus vai nos chamar para fazer algumas coisas que nós talvez não gostaríamos de fazer, e aquilo vai causar em nós algum tipo de sofrimento. Ou então, por exemplo, eu estou apaixonado por aquela pessoa, e eu falo: Senhor, eu quero casar com ela, e Deus coloca no teu coração: não é a pessoa que eu tenho para você, e você sofre e chora. Por quê? Porque você ama Deus.
Porque se você não amasse a Deus e não colocasse como prioridade na sua vida segui-lo ou servi-lo, o que é que você faria? Você iria namorar, você iria ficar com essa pessoa porque é o que você queria. Então, sermos cristãos vai nos levar algumas vezes, sim, a algumas dores e sofrimentos, porque será necessário algumas renúncias. Onde Deus vai dizer, vem para cá. E eu falo, Senhor, eu não queria muito vir para cá. Mas Ele me diz, é melhor que você venha para cá. E aí eu vou para lá mesmo não querendo ir para lá. É Deus dizendo, não faça isso. E eu dizendo, mas eu quero muito fazer. Mas porque eu entendo, Senhor, que o Senhor tem bons planos para mim. Que o Senhor tem coisas maravilhosas que eu sofro agora, entendendo que o melhor está por vir do Senhor na minha vida. Então, ser cristão, sim. E quando a gente fala de sofrimento, ele fala que Cristo sofreu, pense como Ele. O que é que Jesus fez? Foi exatamente o que Jesus... Por que Jesus sofreu? Porque Ele obedeceu. A obediência de Jesus por seguir a vontade e perseguir a vontade do Pai, trouxe a Ele alguns sofrimentos. Perseguição. Ele foi à cruz e no corpo ele não queria ir à cruz, tanto que ele pediu a Deus num momento talvez de maior aflição, se possível afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Então no corpo ele não queria passar por aquele sofrimento, mas em seu espírito ele sabia, é melhor obedecer à vontade de Deus. Isso lhe causou dores e sofrimentos no corpo, na carne. Então nós, quando somos cristãos, nós precisamos entender que podemos sim passar por alguns. É claro que é diferente do sofrimento comum da vida que todo mundo passa. Não é isso que está falando aqui. O sofrimento comum todo mundo passa. Morreu o parente, você sofre. São coisas da vida. Nós vivemos aqui neste mundo por enquanto e coisas da vida muitas vezes nos leva ao sofrimento. Às vezes uma perseguição, um problema, uma briga com alguém, uma intriga nos causa algum mal. A gente fica triste com aquilo. Sim, são coisas normais da vida, mas a gente está falando aqui da vida cristã, porque é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o andar cristão, sobre o caminhar cristão, como é que a gente vive a nossa vida. Que dor é essa? Que temos que olhar para Cristo e entendermos o sofrimento que Ele teve. Sim, por obediência Ele sofreu. E quando decidimos obedecer, essa obediência pode nos trazer dores momentâneas, mas com a convicção no coração de que Deus sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. Por que é que a gente abre mão de muitas coisas, muitas vezes, mesmo querendo fazer aquilo? Porque a gente entende que Deus tem algo melhor para nós, logo ali na frente. As pessoas, no geral, que não conhecem ao Senhor, elas não vivem desta maneira. Elas fazem o que elas querem. Elas atendem os desejos que sentem em todos os momentos e não pensam em agradar a Deus antes de qualquer coisa. Com isso, deixam de viver o que Deus tem preparado para a vida delas. Então, seguir a Cristo vai sim, o carregar a cruz, né? Tomar a decisão, eu vou andar com o Senhor, eu vou honrá-lo e obedecê-lo em todas as áreas da minha vida. E isso pode gerar perseguição, isso pode gerar algumas dores. Então, qual é o tipo, né, de sofrimento que talvez eu enfrente, né, por ser um seguidor do Senhor, tá? Acabei de falar aqui sobre isso. Coloquei um próximo ponto, versículo 2 diz assim: para que no tempo que lhes resta na carne, ele está dizendo aos irmãos, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Olha aqui, sobre isso que ele está falando. Não é mais sobre o que vocês querem, o que vocês têm desejo, o que vocês desejam, mas é sobre cumprirmos a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Então, ele faz aqui, na verdade, um chamado àqueles irmãos. Qual é o chamado que ele faz àqueles irmãos? Na verdade, ele está dizendo o seguinte: olha, não vivam mais da maneira que vocês viviam antes. Ele quer que aqueles irmãos tenham consciência, na verdade, que agora o fato de eles terem tido uma experiência com Deus, agora eles vivem para Deus, eles já não vivem, não devem mais viver a vida como viviam antes.
E quantas vezes, na verdade, a gente encontra muitos cristãos que pensam que nada mudou, que nada muda. Não, eu gosto, eu venho na igreja, eu canto a música, eu sou cristão, né? Sim, e não entende, na verdade, que tudo mudou. Na verdade, a Bíblia, ela é nossa regra de fé. Então a questão é, o que a Bíblia diz sobre a vida? O que é que a Bíblia diz sobre relacionamentos? O que é que a Bíblia diz sobre pecado? Será que tem pecado? Será que não tem pecado, pastor? O que a Bíblia diz sobre como é que um marido trata a esposa trata o marido? O que a Bíblia diz sobre como é que os pais devem tratar? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito destas coisas? Deixa eu dizer para você, a Bíblia fala sobre todos os assuntos. E a nossa regra de fé, a partir do momento que a gente entrega as nossas vidas e os nossos corações a Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você pode apenas vir na igreja e não viver nada do que a Bíblia diz, mas eu quero dizer para você que, na verdade, você está perdendo, porque você deixa de viver aquilo que Deus desejava fazer na tua vida. Na verdade, o que está acontecendo é, quando você faz isso, você está permitindo que o diabo te roube. Ele está roubando o melhor de Deus para a tua vida. Ele até deixa, e eu penso que o diabo, ele até deixa as pessoas irem para a igreja. Talvez o que ele lute mais contra não é nem o fato de você vir a um lugar como este, mas ele luta contra você obedecer a palavra de Deus, porque ele sabe que quando você obedece a palavra de Deus, você é abençoado. Ele sabe que quando você obedece a palavra de Deus, o Senhor te abençoa. Ele sabe que quando você obedece a palavra de Deus, o Senhor favorece a tua vida. Ele sabe que quando você obedece os princípios e a palavra de Deus, Deus abre portas. Ele sabe que a mão do Senhor se estende sobre a tua vida, te abençoa, te favorece. Você se sente feliz no melhor lugar do mundo, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e o diabo não quer isso. Ele até deixa você vir na igreja, mas ele não quer que você viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Então o apóstolo Pedro está encorajando aqueles irmãos: olha, entendam, existe uma nova maneira de se viver a vida. Deixe para trás aquilo que passou. E eu entendo que é um processo. Eu entendo que é um processo. Eu até digo para as pessoas, para novos convertidos, porque geralmente as pessoas chegam em um lugar como esse e elas têm um encontro com Deus e ficam desejosas de viver para Deus, de terem suas vidas mudadas. E eu até encorajo elas: calma, né? Tenha paciência no processo, entenda que é um processo, né? Deus vai mudando, Deus vai moldando aos poucos, é de dentro para fora. Você não chega num lugar como esse e o pastor tem uma tabela e uma lista dizendo: olha, aqui agora você... E eu acho que tem muita gente que não vem na igreja por esse medo. Eu tenho um amigo mesmo que não vem na igreja, que fala: Gui, peraí que não estou pronto ainda para ir. Que eu gosto de fazer umas coisas ainda, e se eu for, eu sei que eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu gosto, então é melhor, deixa essa encrenca para lá. Quando ficar um pouco mais velho, aí eu vou. É a ideia das pessoas. A mudança não é de fora para dentro, não são regras que são impostas para ninguém, dizendo: agora você... Não. Você começa a receber revelação da palavra. Você começa a entender que Deus tem coisas melhores. Você começa a entender que Deus tem caminhos melhores. Você começa a entender que não é sobre sair com muitas pessoas. Deus tem uma pessoa maravilhosa para mim. Eu estou perdendo o tempo da minha vida com tanta gente, e eu podia estar aproveitando e vivendo o melhor de Deus nessa vida com a pessoa que Ele tem para mim. Você começa a ver algumas coisas que você não via antes. Você começa a enxergar uma vida que antes você não enxergava. Ninguém te obriga a nada, o pastor não te obriga a nada, ninguém dá uma lista de regras, mas o Espírito Santo de Deus em você começa a falar, mover, e você começa a desejar algumas coisas. Quantos já não passaram, ou claro que todos nós passamos diariamente por essa experiência, onde parece que aos poucos estamos sendo mudados. Eu já não gosto mais daquela coisa que tanto gostava, parece que gosto um pouco mais daquilo que nem gostava tanto, parece que meu coração está sendo mudado, parece que eu era tão orgulhoso, estou me tornando uma pessoa um pouco mais humilde, parece. Pastor, não chorava, ando meio chorão. Sim, Espírito Santo de Deus em nós, mudando, transformando. Mas Ele está trazendo responsabilidade àqueles irmãos e fazendo com que eles entendam: não vivam mais da maneira que vocês viveram até aqui. E mais, Ele vai dizer ainda o seguinte:
Versículo 4, por isso falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Quem já passou por isso? A roda de amigo que agora fala mal de você porque você não anda mais com eles. E virou crente. Tá chato pra caramba. É o que o texto está dizendo, olha, eles vão falar mal de vocês, porque agora vocês não têm mais o mesmo comportamento deles. Vocês não falam mais das coisas que eles falam. Isso aqui é um processo natural que acontece na vida de um cristão, né? Ele estava lá nas rodas e é isso, na roda de homem, passa uma mulher e fala, agora não, ele começa a não fazer mais essas coisas, ele começa a deixar de ter esses costumes que antes ele tinha, e o povo começa assim, aí rapaz, o que houve? Virou crente, né? Virou crente, pois é, virei crente. Isso vai acontecer, ele está dizendo, não se espantem, tá tudo bem com isso vai acontecer mesmo. Perseguição, vão falar de você, vão taxar você de crente chato. Agora, não precisamos ser crente chato, porque também tem crente que é muito chato mesmo. Tem crente que está lá, entra numa conversa que não tem nada a ver e quer começar a falar de Deus e pregar para todo mundo, e está falando de carro, está falando da coisa, dá um tempo, depois a gente fala de Deus aqui na conversa. Tem crente que é meio, até eu que sou pastor, acho crente chato às vezes. Falo, gente, os crentes às vezes são meio chato mesmo. Não ser, aqui ele não está falando sobre ser religioso, né, mas ele está falando de um comportamento mudado que as pessoas vão olhar e é inevitável, as pessoas vão perceber. Talvez uns gostem, talvez outros já não gostem tanto assim. Bom, na verdade, esses primeiros versículos, ele vai falar muito sobre o que não fazer, né? Mas é incompleto, porque o que eu não devo fazer, eu não devo fazer as coisas que eu fazia, eu devo olhar para Cristo, o sofrimento dele, né, e pensar como ele, não fazer estas coisas que eu fazia, isso é o que eu não faço, e agora o que é que eu faço? Ele segue, eu quero ler com vocês, dos versículos 7 a 11, aí ele vai falar o que eles deveriam fazer. É claro que aqui não são todas as coisas, porque todas as coisas a gente precisa da Bíblia inteira, mas ele coloca algumas coisas aqui do que não deveriam e do que deveriam fazer. Então, no versículo 7, ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Então, ele começa falando algumas coisas sobre o que é que então nós devemos fazer. E a primeira coisa que chama a atenção, aqui no versículo 7, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios. Então ele coloca duas coisas, criteriosos e sóbrios. Eu acho interessante que, para falar sobre estas coisas, ele começa falando o seguinte, sobre tempo. O final das coisas, o final dos tempos está próximo. Então, quando ele fala sobre o tempo, eu acho que o que ele está tentando de alguma forma fazer é porque, imagina só, um exemplo, se você vai no médico, por exemplo, Deus que me livre disso, mas é só um exemplo, você vai no médico e o médico olha para você, você está com uma dor, e rapaz, teve uma vez que eu passei por isso, sabia? Um paralelo aqui, eu estava com uma dorzinha aqui, e eu falei, que dorzinha é essa aqui? Aí o diabo já fala, você está com alguma coisa terminal. E não passava aquela dor aí. E você não sabe o que aconteceu. Um dia eu estou no culto, chegou uma irmã para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu falei, Ela falou assim, eu sonhei que você estava com uma doença no pâncreas. E você morria. Rapaz, eu fui pesquisar onde é que ficava o pâncreas.
No caminho eu pesquisei onde que fica o pâncreas, e era no mesmo lugar que eu estava com dor. Falei, morri. Deus me avisou, a profeta falou, vai acontecer. Dia seguinte eu fui para o hospital, fui fazer exame, tudo, fiz ressonância, fiz tudo. Falei, aí o médico primeiro fez um raio-x lá. Eu falei, não, faz mais, tem alguma coisa, eu não quero morrer, eu tenho 2 filhos pequenos. Fez tudo, ressonância, fez tudo que podia fazer, não deu nada. Mas sabe o que é interessante? Que quando você pensa na possibilidade de alguma coisa acontecer com você e os seus dias estarem chegando no fim, você já começa a pensar em viver de uma maneira diferente. Se você vai no médico e ele fala para você, você tem 1 ano de vida, eu tenho certeza que você vai viver esse ano de vida diferente de como você viveu até aqui. Você vai gastar mais tempo que o que é mais importante. Talvez coisas que você tanto valoriza hoje, talvez você passam a não ser tão importantes para você. Talvez você vai passar mais tempo com algumas pessoas que você está deixando e passando menos tempo. Você vai mudar a perspectiva de vida. E eu acho que é exatamente isso que o apóstolo Pedro está fazendo. Porque ele chama para o tempo, ele fala assim, o final das coisas é agora, está chegando, está terminando. Ou seja, viva com responsabilidade, porque não tem muito tempo. Quando a gente tem pouco tempo, a gente valoriza mais o que a gente faz, a maneira que a gente gasta o nosso tempo. A gente valoriza mais com quem estamos, a gente valoriza mais para quem mais, a gente vai dar mais atenção, mais tempo, menos tempo. A gente administra mais, melhor o tempo e as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. E eu acho que é sobre isso que ele está dizendo, porque ele está dizendo, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam que criteriosos, sejam sóbrios. Sóbrios não sejam como loucos. Pensem muito bem no que vocês vão fazer. Pensem nas escolhas de vocês. Pensem nas decisões de vocês. Vocês não têm tanto tempo assim para tomar qualquer tipo de decisão e perder tanto tempo de vida. E no final das contas a gente sabe que tanta gente perde tanto tempo tomando decisão errada. Os anos passam, a vida passa. Se tem um maior presente de Deus nas nossas vidas é o tempo, porque o tempo não volta. Hoje vai ficar para trás e você nunca mais vai poder viver o hoje. Então ele está dizendo, cuidado, tenha responsabilidade, seja criterioso, seja sóbrio, para que você tome decisões certas, para que você faça as melhores escolhas, para que você lá na frente não venha a se arrepender. É assim que um cristão deve viver a sua vida. Devemos pensar muito bem, sermos sóbrios, criteriosos. Eu vou fazer, deixa eu pensar antes de fazer. Deixa eu analisar antes de fazer. Deixa eu pensar nas consequências que aquilo vai me trazer antes de fazer. Aquele que não serve a Deus, ele não pensa muitas vezes em nada disso. Ele faz e ponto final, faz, está com vontade, ele vai lá. Se não der certo, volta. Nós não. A gente pensa, a gente ora, a gente coloca diante de Deus, Deus é isso, não quero perder tempo na minha vida, o fim das coisas está próximo. Versículo 8, ele diz assim, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Tenham muito amor uns pelos outros, a maneira que você vai viver, ame. Eu acho que aqui ele está falando muito sobre motivação até. Cuide das tuas motivações, porque não basta fazer, mas a questão é o porquê do fazer, por que você faz. Ame, porque se você for parar para pensar, os maiores mandamentos quais são? Não é faça coisas, mas ame. Ame a Deus, acima de tudo, de qualquer coisa. E ame o próximo como a si mesmo. Agora, se você for parar, foi o que Jesus falou. Todos os mandamentos, todas as leis se resumem nestes 2. Porque quando você ama o outro, é por isso que eu acho que ele encurta a lista, porque ele poderia falar muitas coisas que nós deveríamos fazer. Olha, faça o bem ao outro, faça isso, faça aquilo. Mas ele coloca ame. Porque colocando ame já envolve todas estas coisas. Porque se eu amo, eu não traio. Porque se eu amo, eu não abandono. Se eu amo, eu não puxo o tapete. Se eu amo, eu não viro as costas. Se eu amo, eu não abandono.
Se eu amo, eu não sou injusto. Se eu amo, eu não minto. Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não mato. Então, ele não coloca apenas a questão da atitude em si, mas ele vai mais fundo. Porque está cheio de gente que até não faz, mas a motivação não está correta. Acima de tudo, acho que ele resume aqui, olha, o comportamento de vocês importa, então entendam, amem uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Amor cobre a multidão de pecados. Quando você ama, o amor cobre a multidão. A pessoa vai errar contra você? Vai. As pessoas vão virar as costas para você? Vão. Mas olha isso, o amor cobre a multidão de pecados. Porque você ama, você não devolve com a mesma moeda que a pessoa deu a você. Porque você ama, ela virou as costas, mas você não vira as costas. Porque você ama, ela fez, mas você não faz. Então ele está nos chamando para um comportamento. Versículo 9 ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Gente que recebe, gente que acolhe, gente que abraça. E não abraça, não, e vira as costas e fala: nossa, que santa paciência, viu? Pelo amor de Deus, esse aí ninguém aguenta, viu? Não é isso que ele está dizendo. Agora, o que eu acho interessante, porque ele vai falar sejam, e depois no versículo 10 ele fala sirvam. Porque eu acho que aqui está uma ordem: seja e sirva. Primeiro ele diz seja, depois ele diz faça. Porque não adianta você fazer sem ser. Porque aí é onde entra a hipocrisia. Você faz, você não é. Está distante de quem você é. Você faz só para aparecer. Você faz para ser bem visto. Você faz até para ser aprovado por Deus. Ele diz: seja, faça. Depois de você ser, e esse é o natural, deve ser o natural na vida de um cristão. Na verdade, o que nós fazemos, na verdade, é uma expressão do que aconteceu aqui dentro. Porque eu amo, porque eu fui amado, porque eu sirvo, porque Ele me serviu antes de qualquer coisa. Então, é uma resposta, é o fruto do que está acontecendo, na verdade, aqui dentro. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Todos nós recebemos algo de Deus. Sabia disso? Sejam bons mordomos, administradores. Administre bem aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. O que Deus, eu preguei esse tempos atrás sobre os talentos, mas o que Deus colocou sobre a tua vida não deve ser enterrado. O que é que Deus colocou sobre a tua vida? Aqui eu sou uma pessoa muito acolhedora. De repente foi algo que Deus colocou sobre a tua vida. Tem gente que não é muito acolhedor. Tem gente que é meio rabugento de natureza, assim, meio... E às vezes Deus deu outra coisa para essa pessoa. Às vezes ela é meio assim, mas Deus às vezes deu uma mente brilhante. Com a mente brilhante dela, ela vai fazer projeto, ajudar outras pessoas. Enfim, a questão é administre muito bem aquilo que Deus colocou. Deus colocou algo sobre a tua vida. Use bem aquilo que Deus te deu. Então ele está chamando: como é que vocês devem viver? Amem uns aos outros, faça o bem, sirva, acolha, entenda e use muito bem aquilo que Deus colocou sobre a vida de vocês. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Versículo 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, domínio, para todos sempre. Amém. Eu acho que ele conclui o assunto aqui, organizando a posição de cada um. Porque ele vai falar sobre orar, quem fale de acordo com o oráculo de Deus, quem serve, faça na força de Deus, mas ele organiza aqui e coloca mais todas as coisas, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para sempre. Amém. Ele organiza, você faz, mas você não faz para si mesmo.
você não faz para você aparecer. Você não faz para você ser o cara. Quando nós andamos com Deus, o que nós fazemos, se fazemos de acordo com a vontade dEle, sempre vai glorificar o nome dEle. Não é para minha glória, porque aí entra a questão da motivação. Eu acho que por trás desse ensino tem a questão da motivação também. Não é apenas o que faço, mas é porque faço o que faço. Então, se é orado para falar, fale. Você é chamado para falar, fale. Sabe, você é chamado para fazer, vai lá e faça, mas entenda que o principal é que Deus seja glorificado naquilo que você faz. A pergunta é: será que Deus tem sido glorificado na tua vida através das coisas que você faz e a maneira que você vive? Na verdade, é um chamado para todo cristão. A nossa vida, por completo, ela deve glorificar a Deus. Minha casa deve glorificar a Deus. No meu trabalho, o nome de Deus deve ser glorificado. Será que em tudo que fazemos, será que como nós somos, a maneira que a gente vive, se comporta, as nossas atitudes, escolhas, no convívio natural, casa, família, trabalho, será que o nome de Deus tem sido glorificado? Então o apóstolo Pedro, ele vai chamar aqueles irmãos a viverem uma vida diferente. E a notícia é que este chamado não é apenas para aqueles irmãos, mas este chamado é para mim, e este chamado é para você também. Não viva mais como você vivia. Deixe as coisas que ficaram para trás. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem coisas melhores para a tua vida. Entenda que Deus tem um chamado para você. Todos fomos chamados pelo Senhor. Entenda e procure, busque aquilo que Deus tem para você. O que é que Deus colocou sobre a tua vida? O que é que Deus entregou a você? Deus colocou algo sobre a tua vida. Use com responsabilidade aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E em tudo que fizer, glorifique o nome dEle. Para isto nós fomos chamados. Esta é a mensagem que está nestes versículos que nós lemos da primeira carta de Pedro a estes irmãos. E esta é a mensagem de Deus nesta noite, para a minha vida e para a tua vida. A minha oração de verdade é que a gente tome a decisão, depois que tivemos um encontro com o Senhor, de vivermos aquilo que Ele tem para nós, deixarmos para trás a maneira que vivíamos e perseguirmos aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Deixa eu orar por você. Feche teus olhos. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite, Pai. Talvez tem pessoas que já entregaram os seus corações e suas vidas ao Senhor já há tanto tempo, e já têm andado, caminhado, vivido suas vidas para Ti e glorificado o Teu nome em todas as áreas de suas vidas. Mas talvez tenham pessoas aqui, Deus, que chegaram há pouco tempo. Talvez tenham pessoas que estão no início da caminhada, dessa jornada com o Senhor, e talvez precisavam entender que elas não devem mais viver da maneira que viviam antes, que talvez enquanto a mensagem estava sendo pregada, o Senhor estava ministrando aos corações, talvez de algumas coisas que eles precisavam deixar para trás, talvez renunciar e talvez até sofrer por desejar fazer a Tua vontade, entendendo que sim, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus, se necessário for, nós queremos passar por estes sofrimentos, entendendo que quando negamos a nossa vontade e dizemos sim à Tua vontade para as nossas vidas, vivemos os Teus planos, vivemos os Teus sonhos. Nós cremos na Tua palavra e cremos quando lemos que o Senhor tem bons planos para os Teus filhos. Cremos que o Senhor tem boas coisas para nós, e nós queremos ver tudo, não apenas parte, mas tudo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Deus, nós tomamos a decisão de seguirmos a Ti, de Te deixarmos algumas coisas para trás, de renunciarmos às nossas vontades e desejos para Te obedecermos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus nos fortalece, Espírito Santo de Deus nos encoraja, nos anima, nos dá forças, Deus, para continuarmos caminhando com o Senhor, andando na Tua presença, obedecendo a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Pai.
nos ajuda dia após dia, Deus, que não venhamos a desistir no meio do caminho, Pai, mas prosseguir em direção ao alvo, Pai, seguirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado para vivermos aqui nesta vida, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor sempre nos tira da nossa zona de conforto e nos empurra para o lugar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que esta palavra, Deus, tenha caído em nossos corações como sementes em solo fértil, Pai, e que venha gerar frutos de mudança, de arrependimento nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.